Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará, tal. Pode fechar a Bíblia. O que quer dizer? Amados, a Bíblia é o livro mais poderoso que existe no mundo. É que as pessoas não compreendem ela, né? Só pelo Espírito que você vai entender. Ou alguém que entendeu pode explicar para o cidadão mais comum o que essa Escritura é, o que ela é, como ela é. Quando se trata de ciência, por exemplo, a Bíblia é tremenda. Quando se trata de matemática, de tudo. Artigos científicos que agora estão sendo descobertos nesses últimos 100 anos, né? A Bíblia já falava, já mostrava. Ela já comprovava a verdade de Deus. Então, você aprende na escola que todo rio ele acaba caindo para o mar. A Bíblia já falava. Isso 750 anos, 800 anos antes de Cristo. Então, é interessante, né? Salomão escreveu sobre. Então, quando você olha a Bíblia para o lado científico, você vê que existem verdades nela. Mas quando você olha a Bíblia pelo lado espiritual, você descobre que é a verdade. Amém? A verdadeira verdade. Eu fico pasmo porque o cristão hoje não se dedica 4 capítulos por dia da Bíblia. Seus problemas familiares, emocionais, poderiam ser resolvidos simplesmente dessas 4 capítulos. Por que a pessoa não se dedica? Se dedica muito tempo ao Face, ao Instagram, ou coisa parecida, mas a Bíblia não. Quando você estuda o livro de Jó, você descobre que um dia um homem descobriu que, estudando, por que o metal é forte? Por que o metal é forte? Né? O aço é mais forte que o ferro. Por que existe diferença do alumínio, do ferro e do aço? Como que vamos ver? Vamos ver de perto. Aproxima o microscópio. Aí você vai ver que o alumínio é poroso. Aos teus olhos não, mas o microscópio é. O ferro menos poroso e o aço menos poroso ainda. Quanto menos buraco existe, mais forte ele é. E quanto mais buraquinho, mais fraco ele é. Então, o alumínio você não vê aos teus olhos, mas ele é poroso, por isso que ele quebra fácil. E a Bíblia já falava lá no livro de Jó, quando Deus se manifesta, Deus falando,
Deus diz assim, que por causa da passagem de ar, poroso é onde passa o ar, tá, gente? Por causa tem menos passagem de ar, por isso que a armadura do dragão, que chama dragão lá no original, essa escama do dragão, por ela não ter passagem de ar, ela é mais forte do que aço. Você está entendendo? Então, o camarada chega em Salmo e ele estuda geologia, são onde se vai aprender quem que lembra de geografia? Geografia na escola, lembra? Ciência, geografia, a superfície da Terra, geografia. Geologia, dentro da Terra, da superfície para dentro. Aí o cara estuda lá, descobre as placas tectônicas, né? As placas tectônicas. E aí que é o esqueleto da Terra. E Salmo já dizia sobre a mesma coisa, o esqueleto da Terra. Quando o cara estuda mais ainda, ele descobre, ele dá uma palavra. Ele pensava que, como que vinha a vida no mundo? Aí quando veio o microscópio, descobriram então, como é que começa o processo do crescimento de uma criança. E a expressão grega colocada lá é literalmente como é vista no microscópio. Você está me entendendo isso? Quando você estuda no grego, no hebraico, a palavra, você vê que é uniforme, a expressão colocada lá, quando começa a criação, é como um charuto desenrolando, ou sendo enrolado, como uma folha sendo enroladinha. É a palavra colocada lá. E hoje talvez você vê na Bíblia o quê? Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Do que eu estou falando? Como que é o nome científico? Não, científico. Quando a criança vai ficando, como que eles chamam? O embrião. Aí, quando ele está sendo formado, a expressão hebraica colocada é incrível. Gente, por isso que os arqueólogos, eles se convertem. Se você olhar os arqueólogos, a maioria é convertido. A não ser que ele acredite em extraterrestre existe. Ou é um satanista voluntário. Por quê? Porque eles estudam, procuram lugares baseados na Bíblia. E acaba se convertendo, porque tem que ler a Bíblia. E quando um cientista, quando você é muito burro, você não se converte lendo Bíblia porque você é um preguiçoso. Porque o burro é preguiçoso, essa é a verdade. Está entendendo? Não é por falta de acesso à informação, é porque ele é preguiçoso, essa é a verdade. Ele escolheu ser preguiçoso. Não existe gente burra, é isso que eu quero dizer para você. Existe o preguiçoso, que é o cara que não tem estudo, chamado hoje em dia, que é preguiçoso. Amém? Hoje em dia não tem como não ter estudo. Se fosse um tempo atrás, mesmo assim a Bíblia dizia, não pode ser preguiçoso. Mesmo não sabendo ler, tinha que ter um instrutor, uma pessoa que é instruída para ler a Bíblia para ele. Então, incrível, era dado na época de Cristo, a igreja tinha uma pessoa só para fazer leitura diária. Hoje você tem aplicativo e não escuta, né? Hoje você sabe ler e não lê, preguiçoso. Existe o camarada então que tem a preguiça, que é o chamado burrinho, e existe o camarada que é o meio termo, que ele é um pouco inteligente, começa a nascer inteligência nele. Esses dois dificilmente se convertem a Deus. Essa é a verdade.
seguindo a linha da ciência. Mas o cara que é muito inteligente, não tem como. Ele se converte a Deus. Ou ele se converte ao OVNI, aos OVNIs, né? Por quê? Porque ele lê a Bíblia, ele vê o que a Bíblia, ele sabe cientificamente que a Bíblia, que nem as pessoas mais ou menos inteligentes, né? Colocam no Facebook, colocam no Instagram, a Bíblia foi mudada por homens. Foi mudada, ninguém... Gente, você entendeu? Esse é o burrinho, mais ou menos inteligente. Por quê? Se ele for ver arqueologicamente, cientificamente falando, na história prova-se que não tem como ter mudança. Porque em 1948, o achado de Qumran, próximo às cavernas, próximo a Jerusalém, foi achado vários livros da Bíblia e que estavam intactos e que eram até antes de Cristo. Todos, acharam todos antes de Cristo, e ao qual não tinha mudado, mudança nenhuma. E acharam juntamente também outros que eram do Novo Testamento. Você está me entendendo? E eles constantemente acham livros, arqueologia, os arqueólogos, comprovando, mostrando as escritas do Novo Testamento e do Velho ainda hoje. Então eles sabem que não tem como dizer que a Bíblia foi mudada. Até em 1800 era questão de fé, o Novo Testamento e até o Velho. Mas em 1800 eles começaram com essa ideia que a Bíblia foi escrita por homens. Aí os iluminados da vida, né? Os caras, né? Iluminados começaram a nascer, os caras inteligentes, muita gente abandonou Deus, e assim a ciência foi crescendo. De repente, em 1948, calaram a boca. Porque o livro que eles usavam em 1800, né, tanto Oxford quanto Harvard usava para combater a veracidade da Bíblia, a verdade da Bíblia, eles usavam para combater, era o livro de Daniel, que era perfeito. Não tem como, isso foi falsificado. E acharam, nos achados de Qumran, o livro de Daniel. Ó. Então, o que você tem que entender é valorizar a palavra de Deus. Então, quando vem um camarada que fala, se um professor de escola disser assim, a Bíblia foi mudada pelos homens, na verdade, ele sabe que você não tem conhecimento disso tudo. Então, ele fala isso, porque ele sabe a verdade. Mas ele não sabe o que realmente está escrito nela. Ele sabe que os tempos, as épocas, confirmam, mas não sabe o tempo. Então, há 750 anos atrás, antes de Cristo, aliás, 2.750 anos atrás, o cara fala como o embrião é formado. É impossível, porque não tinha microscópio. Você está me entendendo? Amém? É impossível. Mas a verdade da Escritura está lá. Se você chega no livro de Jó e chega a Deus, uma parte sobre Deus falando lá, ele fala o quê? Que o mundo está no... Como é que está o mundo? No nada. Nada segura o planeta. É um poder invisível, está escrito. Meu Deus. Primeiro satélite levantou, cadê? Aonde está? Não para aí não, a Terra era redonda. Não, descobriram que a Terra não é redonda. Ela é o quê? Não, plana não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Não existe Terra plana. Amém? Descobriram que a Terra é o quê? Uma cúpula. Amém? O desenho dela é uma cúpula. A expressão grega coloca a terra como uma cúpula, não uma cúpula sobre a terra, que nem terra plana que as pessoas pensam, tá? Esse povo é idiota. Então, é simples, gente. Olha para mim, se você é adepto da terra plana, preste atenção. Por que a pessoa some no horizonte?
indo embora. Porque a Terra é redonda. Não porque ela fica distante, não, gente. O mar também. Agora não é só isso, não. Quando você olha para a história, você vê que os camaradas sabiam disso. Os que atacavam os países, alguns países, eles sabiam dessa diferença. E alguns países é pertinho, ó, o entortar é bem perto de outro. Aí o que acontece? O camarada vai atacar amanhã tal país. Isso, estou dizendo, de 1700, está entendendo? Para cá. Então, os camaradas iam atacar, tanto, você vê, ó, os bandidos do mar, né? Os camaradas que viviam nos mares, ou mesmo a frota de guerra que ia de um país para o outro, eles sabiam mais ou menos onde era a virada. E eles paravam lá seus navios. Esperavam, então, a viradinha. Antes da virada, para escurecer. Quando escurecia, eles iam. Chegavam de madrugada para fazer os ataques nos países que eles queriam. Bem na curvinha. Gente, é história. É só olhar, analisar, começar a olhar desde o mar. O mar, ele só some por causa da curva, não por causa da distância em si. Está entendendo? Então, não é só isso, gente. É impossível ser dessa forma que eles falam. As pessoas já tinham filmado, já tinham visto faz tempo, gente. É história. Só porque eles veem o exército andando lá no Polo Norte ou Polo Sul, aí eles tiram uma foto. Ó, tem uma parede aqui. História, gente. Tanta gente que é milionária, que viajou o mundo, rodou o mundo e tal, etc. Isso é conversinha. É pobre que adepta essa ideia, gente, porque rico tem dinheiro para investigar e ele vê. É só pobre. O rico, infelizmente, é adepto daquela história que a gente pode ser um robô, né? Ele segue essas ideologias aí, essas filosofias, essas religiões, que a gente está no computador e a nossa vida aqui não é verdadeira, né? É o que os ricos seguem. Agora, os pobres seguem a ideia. Só segue essa ideia. É que nem ufologia lá, né? É tudo as mentes pobres que seguem, tá entendendo? Mente rica mesmo, ou o cara ganha dinheiro com aquilo. Ele é rico, segue, mas porque ele ganha dinheiro com ufologia, lá, a existência do ZT. Agora, por outro lado, também, os pobres seguem essa ideia, porque eles não têm como comprovar. Então, eles seguem a ideia que a Terra é plana, não existe isso, gente. A Bíblia, então, já, quando levantaram os primeiros satélites, olharam a Terra não é plana. Ela é o quê? Oval, uma cúpula. E o salmista diz assim, que Deus está o quê? Isaías, aliás, fala que os pés do Senhor estão o quê? Sobre a cúpula da terra. Algumas Bíblias vêm redondeza, outras vêm globo terrestre hoje, né? Mas a verdade no original está sobre a cúpula da terra. A palavra cúpula dá a ideia no grego, ou no hebraico, Septuaginta grego ou no hebraico, ela literalmente é uma cúpula. O desenho dela, não uma cúpula, um vidro sobre, tá? Por favor, gente. Amém? Então, as pessoas têm uma ideia muito errada sobre esse assunto, né? Mas a verdadeira ideia é a seguinte: como é que a Bíblia já falava de algo há muito tempo? Como? Sem dizer as estrelas, que a própria palavra estrela no hebraico significa gases. Está entendendo? A própria palavra em si. E descobriram há 100 anos atrás, nem 100 anos atrás, que as estrelas não são planeta. É o quê? Um conjunto de gases. Então, quando Deus for fazer, Ele usou o verbo, a expressão para fazer, gases. As estrelas, está entendendo? Então, é incrível. O cara que é incrédulo e é um cientista e é inteligente, ele se converte ao cristianismo, estudando a Bíblia. Porque ele sabe das verdades científicas. E ele vê um livro que, as últimas 100 anos de verdade científica, o livro já falava há mais de 2000 anos. Você está me entendendo?
O diabo, então, neutraliza com as ideias, com a mídia, a verdade, a veracidade, a verdade da Bíblia. O diabo tem feito isso ao longo dos tempos. Você não lê Bíblia por quê? Porque você não crê que realmente ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Mas vou dizer algo para você, antes de continuar o texto. Jesus olhou para os fariseus, e os fariseus estudavam o quê? A Bíblia. Os saduceus estudavam o quê? A Bíblia. Jesus Cristo olhou para eles e disse o quê? Vocês têm a chave do céu na mão, né? Não entrem, não deixem ninguém entrar. Ele está falando da Bíblia. Ele está falando da interpretação da Bíblia que eles faziam. Os saduceus, Jesus Cristo chegou e falou, porque os saduceus tinham aquela ideia: nós não seguimos os profetas, nós não seguimos Samuel, nós não seguimos crônicas, nós não seguimos nenhum dos profetas menores, Isaías, também os profetas maiores, Jeremias, nem Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, nós não seguimos esses profetas. Por quê? Nós só seguimos os Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porque foi um livro inspirado diretamente por Deus. O próprio Deus escreveu os Pentateucos. Então nós não seguimos outros livros porque os homens escreveram. Disseram que Deus falou, mas nós só acreditamos que Moisés foi o cara da escrita. Está entendendo? Não sei como que ele escreveu no final da morte dele lá, mas tudo bem. Mas veja só, é incrível, é porque Josué terminou o livro. Agora veja só, é incrível a ideia. Os camaradas, as pessoas têm uma ideia muito destrutiva desde aquela época. Então, existia duas escolas, os fariseus e os saduceus, poderosos, escola que eu digo pensadores. Escola realmente existia, faculdade e tudo mais para isso. Então, era duas mentalidades. Os fariseus seguiam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, assim por diante, até Zacarias, até Malaquias, até o final do Velho Testamento. Até Malaquias. Aí o que acontecia? Aí, voltando, já os saduceus só seguiam os 5 livros da Bíblia, que eram os mais importantes, né? E realmente é os mais importantes. Os 5 livros da Bíblia primeiro, né? Então, eles seguiam. Interessante, presta atenção. Só esses. E lá eles diziam: nós nunca encontramos nada que fala sobre anjos, aliás, sobre ressurreição dos mortos. E eles não acreditavam em vida após a morte. O que eu fico mais admirado que era milhares de pessoas que seguiam. E não havia vida após a morte. Se não há vida após a morte, que eu vou tacar o dane-se, vou farrear. Está entendendo? Então, essa é a verdade do ser humano. Vou tacar o dane-se. Já que eu tenho mais, e vou aproveitar a vida. Era incrível. Os caras então tinham um coração o quê? Vamos dizer bom, como diz o caipira, um coração bom. Por quê? Porque não havia vida após a morte. Mesmo assim, eles serviam a Deus. E guardavam-se dos pecados do mundo. Eu sei que você está admirado aí, né? Para você ver, os saduceus eram então, comparando com os fariseus, com a humanidade, eram os caras mais santos que existia. Porra, não tem vida após a morte, mano. Então eu vou me mandar ver. Deus então existia, mas você só servia enquanto estava o quê? Vivo. Porque em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nada fala que dá a ideia que existe vida após a morte. E existe Deus, existe, mas não existe vida após a morte.
Cara, como que crescia aquela religião? Era grande. Uma das maiores e mais poderosas. Ela só começou a decadência dela quando foi registrado, 50 depois de Cristo, quando foi registrado o que Jesus Cristo falou, o que Mateus falou e assim por diante. Quando todo mundo começou a ler o que Jesus Cristo falou, a religião acabou. Então Jesus Cristo acabou com ela quando ele esteve aqui, começou a acabar com ela. E 50 depois de Cristo, acabou ela, 50 a 70 depois de Cristo, quando os evangelhos foi escrito. Acabou a religião. Por quê? Porque Jesus Cristo chegou e falou assim, para os fariseus eu digo, vocês têm a chave do céu na mão, não entram, não deixam ninguém entrar. Já os saduceus, vocês interpretam, tipo assim, eu vou resumir, vocês interpretam um versículo errado. Um único versículo, vocês entortam ele e destrói toda, vamos dizer assim, distorce toda uma religião e uma vida. Por isso que eu digo, cuidado. Um versículo, quando você entende ele, verdadeiramente você tem vida. A chave do reino de Deus, das bênçãos de Deus para nossas vidas é a palavra de Deus. Mas eu tenho que crer como devo crer. Amém? Eu não posso escolher crer da minha maneira, interpretar do meu jeito, crer, forçar a interpretação ou colocar meu sentimento lá. Amém? Então, olha o que diz Jesus Cristo falou. Acerca, porque ele foi interrogado. Os camaradas tirando uma com Jesus perguntaram, mestre, os saduceus, já que existe vida após a morte, pela lei mosaica, diz a lei mosaica, eram 7 irmãos, o primeiro irmão casou com uma mulher e ele morreu, e pela lei mosaica o outro irmão tem que casar com essa irmã, com a mulher, era assim que funcionava. Não existe isso hoje, tá, igreja? Não se preocupa, não. Ou não fica alegre, ou não se preocupa, Que vai que a cunhada é bonita, o cara fica alegre, Se a cunhada for feia, o cara fica triste, Então, veja só, não fica alegrinho, não, nem triste, Não existe mais esse mandamento hoje. Aí o cara vai casar, então, O homem vai lá, morreu o irmão dele, ele tem que casar para dar sucessão, o nome do irmão, o primeiro filho, o filho com essa mulher, vai dar para o nome do irmão, para não acabar, morrer a família. O nome da família, era muito honroso isso. Então, era propósito, na verdade. Aí o que acontecia? Aí o cara pegava a mulher que o irmão pegou. Era lei, morreu ele, aí o cara morre também, aí não deu sucessão, tinha que dar sucessão, quando desse sucessão podia parava, não deu sucessão, não engravidou, aí então o outro irmão pegou, o terceiro morreu também, o quarto morreu, o quinto morreu, que mulher amaldiçoada, hein? O sexto morreu, mas teve isso na Bíblia, teve uma mulher aí que era assim, o cara casou com ela, era muito carne, muito violento com a mulher, Deus matou ele. Aí o outro veio, o irmão, casou também, e ele na hora de soltar o esperma, ele jogava na terra o esperma, gozava na terra. Então, aí Deus matou ele também. Aí ela ficou sem, esperando então o terceiro filho, o terceiro irmão que estava crescendo, era adolescente. Entendeu? Aí teve uma maior briga lá, porque o cara cresceu, o pai ficou com medo, porque o pai pensava que a mulher era amaldiçoada. O pai na Bíblia, ele pensava que a mulher, vai ler a Bíblia, ele era amaldiçoado. A mulher é amaldiçoada, meu primeiro filho morreu, o segundo casou com ela, morreu também, agora vou dar o meu terceiro, que eu amo, mais novo, vai morrer também.
Aí vocês depois estudam lá em Gênesis a história, tá? Então, continuando, vai ler Bíblia, vai. É só para ficar, opa, vontade de ler Bíblia, né? Vai, é uma novela aqui, gente. É melhor que novela, né? Então, agora eu quero que você entenda aí, perguntar, mestre. Aí aconteceu com os 7. Os 7 possuíram a mulher. Um morreu, o outro pegou. Quando na ressurreição dos mortos, já que existe ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser o quê? Esposa dos 7. De quem? Aí Jesus falou, não existe casamento no céu, cabeção. São semelhantes a anjos.